Fala galera, Carlos Eldado na área. Tendo em vista o que está acontecendo, crise política, Covid, o que vai ser do mercado, o que esperar do mercado, para que a gente possa ter um auxílio aí do que esperar do mercado, vamos fazer uma análise mercadológica do período de 2001 a 2020. Por quê? Porque tivemos várias crises nesse período e a gente conseguiu como o mercado se comportou, tá bom? Fica aí até o final do vídeo, mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, assine o sininho de notificações e vamos para a tela do meu computador. Te vejo após a vinheta. Fala galera, tudo bom? Vamos lá, vamos para a tela do meu computador aqui. Nós estamos aqui com o gráfico do Ibovespa, esse é o gráfico mensal, para a gente entender o que foi que aconteceu. Esse período que você está vendo aqui, essa faixa, você tem uma faixa amarela aqui em cima, que ela é uma resistência e um suporte. Que período é esse? Você percebe que o mercado, nesse período, ele está lateral. Claro que aqui é um gráfico mais longo, é o mensal, mas a gente começa ali, ó, janeiro de 2001 e vai até outubro de 2003. O que foi que aconteceu? Lá em 2000, nós tivemos a crise das .com, aquelas várias empresas .com que entraram no mercado e muitas quebraram, enfim. Teve uma queda muito grande, houve uma recuperação, e aí o que aconteceu com o mercado? O mercado lateralizou, tá? Em 2000 aqui, só que aí o que aconteceu? Se você verificar que em janeiro de 2001, o mercado, ele lá em setembro de 2001, ele teve uma queda muito grande e chegou no seu mínimo, no seu patamar mínimo. Em 2001, ele estava na máxima de 18 mil pontos e a mínima em setembro ele chegou a 9.500 pontos, está arredondando. Por quê? Aqui nós tivemos o 11 de setembro nos Estados Unidos. Então você percebe aqui que aquele mês foi um mês bem difícil. Depois daquele mês, o que aconteceu? O mercado continuou meio que equilibrado e chegou num patamar mínimo de novo lá em setembro de 2002. Por quê? O que nós tivemos? As eleições, tá? Mudança de governo, aquele período todo bem conturbado. Se nós observarmos, você percebe uma resistência aqui num patamar de 18 mil, que é o patamar máximo lá de 2001, janeiro de 2001, e um suporte aqui nos 8.200 pontos, tá? E aí o mercado, por esse período, ele passou lateral. Quando o mercado ele rompe uma resistência forte, ele aconteceu aqui esse rompimento onde? Lá em novembro de 2003, você consegue observar a recuperação do mercado. Aqui a gente está falando só de mercado financeiro. Rompendo essa resistência forte pela lei da alternância, o que antes era resistência vira suporte. Havendo esse rompimento inicial, quer dizer que o mercado volta a subir? Não, o importante é você fazer o quê? Tá tratando de análise gráfica, é você observar a formação de um pivô de alta. Então você percebe, houve o rompimento, no mês seguinte a confirmação, porque o candle ele continuou acima do nível anterior, teve uma queda, mas ele não perdeu o suporte, tá? Ele não perder suporte é muito importante. Então você percebe que ele bateu, voltou. O que ele fez aqui? Um pivôzinho de alta. O que é o pivô de alta? Rompe a resistência, volta, cai de novo, mas nessa queda ele não perde o suporte e aí ele ganha força para subir. Tá? Nessa força ele passou aí esse período todo de 2000, julho de 2004 foi quando ele conseguiu de fato confirmar o pivô de alta. Ele foi até 2008. E aí a gente vai andar aqui para 2008, quando ele chegou no seu patamar máximo em maio de 2008, que ele chegou aos 73 mil pontos na máxima, 73.920 mil pontos, tá? O que aconteceu? Crise do subprime. Na crise do subprime, você observa que logo no mês seguinte, em junho, ele teve uma queda muito forte, ele saiu da máxima de 72 mil pontos para a mínima de 63 mil pontos. Tá? E aí continuou caindo. Então ele passou aí por 3, 4, 5 meses em queda. O que difere da queda agora, da crise do Covid, é justamente a rapidez, a velocidade que aconteceu essa queda. Aqui no Covid 2020 houve uma queda de muitos pontos em menos de um mês, enquanto aqui no subprime você consegue observar uma queda pelo período aí de 5 meses. Ela chegou no patamar, no patamar mínimo lá
em outubro de 2008 que a mínima chegou a 29 mil pontos. Ele saiu de 73 mil pontos para 29 mil pontos, uma queda superior a 40 mil pontos, certo? E aí você observa uma tentativa de recuperação. Agora a gente consegue observar que ali ele chegou no fundo, tá? E aí você já vê um candle aqui de equilíbrio e aí uma recuperação. Aqui é a famosa e a esperada recuperação em V. Cai muito rápido, né? Muito embora rápido em 5 meses e volta, né, também numa boa velocidade, chegando no patamar anterior, próximo ao patamar anterior, que é a máxima aqui em abril de 2010 foi 71 mil pontos. Então ele demorou basicamente aí mais de 1 ano e 6 meses para chegar no patamar que ele estava, certo? Com essa queda brusca e essa recuperação forte, o que o mercado faz? Ele lateraliza. São 2 pontos que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? É a lateralização do mercado. Essa lateralização, o que ela faz? Ela faz um range, né? Uma média, um nível que o mercado ele se mantém lateral. Esse range, de fato, ele é muito grande. Então, você tem aqui uma resistência no nível ali dos 72, 73 mil pontos e um suporte nos 33, aos 36 mil pontos, tá? Range muito grande. Dentro desse range, você consegue verificar uma outra lateralização. Quando o mercado ele faz essa recuperação forte aqui, depois da queda do subprime de 2008, ele lateraliza. Tá? Então você vê aqui uma lateralização mantendo a resistência dos 73 mil pontos e criando um suporte aos 61 mil pontos, tá? Então você vê aqui, e aí o que acontece? O mercado passa por esse período de lateralização de outubro de 2009 até junho de 2011, 2 anos o mercado lateral, sem muitas quedas e muitas altas, tá? Quando ele perde esse fundo, o que o mercado faz? Ele faz o quê? Um pivôzinho de baixa, tá? Faz esse pivô de baixo, o que ele faz? Ele rompeu aqui essa resistência, cai, né, rabisca lá embaixo, volta, supera um pouquinho, volta e continua caindo. E aí o que ele faz? Cria uma outra lateralização dentro da lateralização. E a gente vai entender que período foi esse. Você percebe uma queda bem forte aonde aqui? Lá dentro já de novo, um governo, né, próximo aí das eleições, você consegue observar aqui uma queda bem forte, que é sempre um período conturbado, então ele tem uma queda bem forte, e aí ele continua em queda, mas o que era suporte, né, pela lei da alternância, tornou-se a virar resistência, e aí o mercado cai. Então ele saiu daqui de 2012, e aí por todo o problemático que nós tivemos, chegou lá no nível mais baixo em janeiro de 2016, aos mínima de 37 mil pontos. Batendo aonde? O pavio. Chega lá naquele patamar que eu falei, dentro desse range da crise do subprime de 36 mil pontos, tá? Que você percebe é muito forte, não podendo perder esse fundo. Ele recupera, aí você vê aí um sinal de recuperação do mercado, mas ele ainda muito lateral no range que eu havia dito anteriormente. Aí você consegue observar quando que eu concluo o mercado de fato vai subir. Você tem 2 patamares. Quando ele ultrapassa a resistência dos 61 mil pontos, o que aconteceu em outubro de 2016, novamente, olha o que ele faz, faz um pivôzinho, perde aqui esse fundo, mas volta, perde sem força e cria força, fazendo o quê? Um pivô de alta, e aí a expectativa é que ele fizesse o rompimento dos 72 mil pontos, que era a resistência do subprime. Quando ele consegue superar, ele faz o quê? Um pivôzinho de alta. Tá? Então você consegue observar aqui, quando ele rompe essa resistência do subprime, ele rompeu no candle aqui no mês de dezembro de 2000. Na verdade, rompeu, mas aí a confirmação, o candle de maior força foi em dezembro de 2017. E aí ele engata uma alta, volta, não perde o fundo, faz um pivô de alta e sobe até 2020, quando a gente chega no patamar mais alto
e entramos na crise de 2020 do Covid. E agora, para a gente melhorar a visão desse gráfico, vamos entrar no gráfico semanal. O gráfico semanal, ele nos mostra, o que ele nos mostra? A alta, né, que nós tivemos, olha a alta. E aí nós chegamos lá no patamar máximo de 2020, na máxima de 119.593 pontos. Quando o mercado, o que ele fez? Você verifica aqui uma lateralização. Forte alta, lateralização no mercado. Aí você cria, com a lateralização, você vê uma resistência, você vê um suporte. A perda desse suporte ou o rompimento dessa resistência é um indicativo de alta ou um indicativo de baixa. Aí você precisa verificar a confirmação. O que houve aqui em fevereiro, em 26 de fevereiro, ali logo depois do carnaval de 2020, onde nós tivemos uma queda muito forte e aí o mercado realmente ele despencou. Aí você percebe que ele saiu do nível mais alto lá entre 24 a 28 de fevereiro, no nível mais alto, que esse é o gráfico semanal. A máxima dele foi 113 mil pontos e ele chegou na mínima em 20 de março aos 61 mil pontos, certo? Se nós formos, aí depois que ele chegou, teve essa queda muito forte, o que acontece com o mercado? O mercado dá indício aqui de recuperação, mas ele lateraliza. E aí eu quero mostrar para vocês, com base no que nós já falamos até agora, o que ele cria aqui é essa resistência e esse suporte. A resistência aos 82.680 pontos, próximo dos 83 mil pontos, e um suporte próximo dos 69 mil pontos, né? Um suporte forte, e o outro mais baixo aos 61 mil pontos. Se você verificar, foi o que nós falamos, que estava ali dentro depois da superação do subprime, enfim, que são pontos muito importantes dentro do gráfico. Tá? Se nós formos para o gráfico pro diário, a gente consegue ter uma visualização um pouco melhor da dimensão, da extensão do movimento gráfico. Aqui, ó, o que aconteceu aqui com o gráfico. Então a gente consegue observar que naquele período de grande alta ali, aí é o gráfico diário, naquele período de grande alta, ele bateu o topo histórico próximo dos 120 mil pontos e lateralizou. Quando ele perdeu aquele suporte, ele teve uma queda aí de menos de um mês, como eu falei anteriormente, e agora o mercado está lateral. E o que vai acontecer, Carlos, daqui para frente? Né? De acordo com o gráfico, e se nós verificarmos todo o comportamento do mercado, você percebe que períodos de grande alta ou de grande baixa, de grande queda, o mercado lateraliza, ele cria pontos de suporte e resistência, havendo rompimento, ele dá um direcionamento. O que nós temos na atualidade é uma resistência muito forte aos 83, como eu havia dito, e dois suportes, né? Nós temos um suporte bem forte aqui aos 72 mil pontos, que na última sexta-feira, quando o mercado fechou, nós estamos fazendo esse vídeo aqui no dia 26 de abril, assim que teve a problemática do Moro, enfim, do governo, que intensificou a tensão política, você percebe que o mercado ele caiu bastante, mas ele não perdeu o suporte criado aos 72 mil pontos, tá? Ele não perdeu. Porém, a gente precisa observar esse range. Se ele perder 72 mil pontos, qual é o próximo alvo que o mercado pode chegar? Os 69 mil pontos e 300, certo? Que é um ponto bem complicado, e se ele perder esse fundo dos 69 mil pontos e fizer um pivôzinho de baixa, ele pode buscar lá os 61 mil pontos, perdendo 61 mil pontos, a gente não sabe para onde o mercado vai parar. Tá, e se subir, qual a expectativa? A expectativa é se ele superar esses 82, 83 mil pontos, superando 83 mil pontos, confirmando o rompimento com o pivôzinho de alta, ele busca o primeiro ponto dele, 85 mil pontos, o segundo ponto aos 92 mil pontos, e aí a recuperação ela
ela tem bons pontos. Mas para eu animar com a subida do mercado, eu preciso observar a perda, o rompimento dessa resistência aos 83 mil pontos, e para eu realmente me preocupar com a queda do mercado é com a perda dos 69 mil pontos. O que eu tentei fazer aqui para você foi uma análise, uma visão geral do que aconteceu numa janela de 20 anos, onde nós passamos por várias crises e você conseguiu observar o comportamento do mercado, o que acontece quando ele sobe muito, quando ele cai muito e quando ele lateraliza e quando nós temos uns sinais de recuperação verdadeira, de subida ou de queda, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e assine o sininho das notificações que nós traremos outras análises. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct ou colocar nos comentários aí abaixo do vídeo, tá bom? Espero ver vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!